Dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, quero mais uma vez deixar uma palavra para o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo através desta palavra e mais uma vez o nome dele será glorificado, amém? Irmãos, o Senhor me entregou uma palavra, encontra-se no livro de Salmos, capítulo 17, o versículo 8 apenas, que diz assim, a primeira parte, guarda-me como a menina do olho, só isso. Guarda-me como a menina do olho. Irmãos, o Senhor me entregou essa palavra e eu comecei a meditar nela e consegui. O Espírito Santo me mostrou alguns detalhes assim que eu achei assim tremendamente importante para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque muitas vezes nós vivemos um momento assim, eu sei que é difícil e muitas vezes nós temos medo, nos entregamos, né? Quando nós nos entregamos assim, nós estamos deixando de confiar em Deus. Então eu sei que o tempo é difícil, que os dias são maus, mas eu nunca devo esquecer, e você também nunca deve esquecer, irmão, que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para vencer. Então nós temos que ter convicção disso no nosso coração. Deus te escolheu para vencer. E não é a adversidade, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo, a situação que a humanidade está vivendo, que vai intervir nos projetos e nos planos de Deus na minha e na tua vida. Amém? Irmãos, em relação a essa palavra aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez já caiu um cisco no teu olho? Porque no meu já. Teve uma vez, irmão, que eu passei por uma situação durante 4 dias, porque estava fechado oftalmologista e eu tive que ficar durante 4 dias, porque era feriado, com um cisco metálico no meu olho. Não sei como que aconteceu, mas entrou no meu olho e eu fiquei 4 dias sofrendo. Foi difícil eu ter que lidar com aquela situação. Então, eu sei o quanto nós somos frágeis. E Deus, irmãos, Ele trabalha na nossa vida nos detalhes. Muitas vezes são coisas bem simples, mas que existe um porquê de Deus. Um porquê de Deus. Às vezes entra um cisco no nosso olho e a gente não consegue entender de onde vem, né? Como apareceu aquilo, com todos os cuidados que nós temos, né? Porque são coisas, irmão, que acontecem, as adversidades, as lutas, muitas vezes ela entra na nossa vida, mas isso não quer dizer que Deus deixou de cuidar de nós, que Ele deixou de nos proteger, amém? Porque no momento certo a história muda e o nome dEle é glorificado, amém? E o nome dEle é glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então Deus manda falar para você que Ele cuida de você, Ele te protege. Essa palavra aqui, irmão, diz respeito a uma situação que Davi estava passando, e ele faz essa comparação em relação à menina dos olhos. Irmãos, Davi estava passando por um período de perseguição, como sempre, né? Só que Davi, apesar dele ser um homem perseguido, ele tinha um diferencial. O diferencial dele qual era? É que todas as vezes que ele passava por alguma perseguição, que os inimigos se levantavam contra ele, ele recorria a Deus. Ele buscava a Deus. E assim também nós temos que ser. E o texto vai dizer que ele foi na presença de Deus, buscou o Senhor. E numa dessas falas, na oração dele, ele diz assim, ó, guarda-me como a menina do olho. Irmão, a menina do olho é essa bolinha aqui, ó, que fica no centro dos olhos. Então a menina do olho, essa bolinha, é algo muito frágil. Para se evitar com que algo entre nela e nos fere a visão, o que Deus fez? Deus criou a pálpebra. Então todas as vezes que nós estamos com os olhos abertos e nós sentimos que o perigo está vindo, alguma coisa está vindo na nossa direção, a tendência o que é? É nós fecharmos os olhos. Quando nós fechamos os olhos, isso nos dá o quê? Proteção. Davi, ele faz essa comparação. Ele fala, Senhor, guarda a minha vida como a menina do olho. Quando o perigo vier na minha direção, Senhor, seja como a pálpebra, fecha e guarda para que evite com que o inimigo venha me atacar. O que Deus quer falar para nós, irmãos? Deus quer falar para mim e para você, primeiro, que Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que está vindo na tua direção e Ele está te protegendo. Irmãos, o que seria da nossa vida
se não fosse a proteção de Deus? O que seria da nossa vida, irmão, se não fosse o cuidado de Deus? Deus está cuidando de você. Talvez você esteja passando, porque Davi estava passando por uma situação difícil. Eu entendo também que as adversidades, as lutas, as aflições são fatos que também pode vir na nossa direção. Davi, ele estava passando por essa situação. E nessa situação de perseguição, ele sabia o quanto ele dependia de Deus. Então ele chega diante de Deus e fala: Deus, me guarda como a menina dos olhos. O que ele quer dizer com isso? Ele fala: Senhor, quando o inimigo vier contra mim, eu sei que eles estão me perseguindo, eu sei que estão se levantando contra mim, mas quando vier, me protege, me guarda, Senhor. E Davi sabia, ele tinha convicção de que o Deus que ele servia era um Deus que guardava a vida dele. Porque não era a primeira luta que ele passava e nem seria a última. Quer dizer para você que essa luta que você está passando, ela não vai exterminar com você. Não é o teu fim. Sabe por quê? Porque Deus, ele te protege no meio dessa luta. Amém? Irmãos, a gente tem que aprender uma coisa, que nós vencemos a guerra no meio da guerra. É no meio da luta que Deus vai guardar a nossa vida. É no meio da guerra que Deus vai entrar com providência e vai guardar a gente. Então não se preocupe, irmãos. Porque assim como Deus guardou o povo de Israel no meio do deserto, guardou como a menina dos teus olhos, Deus guarda a nossa vida também. Deus sabe o quanto nós somos frágeis, como a menina dos olhos, como isso é muito frágil. Qualquer coisinha a gente já sente. Deus sabe, Ele conhece a nossa fragilidade, conhece a nossa limitação, e Ele não vai permitir que nada venha nos ferir, nada venha nos atacar a ponto de nos ferir, de nos parar, de fazer com que a gente venha desistir. Mas eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus, irmãos. Deus manda falar para você: confia nele, confia no Senhor. Porque assim como o Davi fala que Deus guardava ele como a menina dos olhos, Deus guarda você também. Quando o perigo estiver iminente, quando as lutas estiverem vindo com todas as forças na tua direção, tentando te abater, Deus entra na frente. Olha, as pálpebras são fechadas e ninguém toca na menina dos olhos. Você é menina dos olhos de Deus. Deus não vai deixar nada te ferir, Deus não vai deixar nada tirar a tua visão, nada tentar fazer te parar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus guardava Israel no deserto, Deus guarda você, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele guarda você. Deus manda falar através dessa palavra que do mesmo jeito que Ele guardou a vida de Davi, Ele guarda a tua vida também como a menina dos olhos. Ele guarda você. Então não se preocupe, não temas, porque Deus é contigo. Essa luta vai passar, essa dificuldade você vai vencer, porque Deus está contigo. Como a menina dos olhos, Ele te guarda. Você é menina dos olhos de Deus. Deus não vai te deixar nada te tocar, nada te ferir, porque Ele tem vitória para você. Se você crê nessa palavra, toma posse, não temas, porque você está debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Se você crê nessa palavra, receba e toma posse em nome de Jesus. Levante e anda, marche, porque Deus está contigo nesse deserto, nessa tempestade, nessa luta. Ele te guarda, Ele te protege e Ele cuida de você. Você é menina dos olhos de Deus. Nunca esqueça disso. Amém? Deus abençoe. Guarda essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.